Olá, dia 2 de novembro de 2020, comemoração dos fiéis defuntos. Está começando o Notícias e Músicas, o momento do seu dia onde você fica bem informado e ouve a melhor programação musical. Esse podcast é um oferecimento das aulas online do Carlos Stuck. Aprenda canto, guitarra, musicalização e violão. Acesse o Instagram carlos.stuck.professor. O link está no post desse episódio. Vamos agora aos destaques do dia. Após 48 horas de silêncio, Bolsonaro fez pronunciamento e agradeceu aos votos que recebeu. Bolsonaro também criticou o cerceamento do direito de ir e vir da população. Caminhoneiros ainda fazem mais de 200 interdições em estradas de 20 estados. O bloqueio das estradas começa a afetar o abastecimento de supermercados. As crianças não são números, são seres humanos, diz o Papa em mensagem de vídeo. E antes de mergulharmos nas notícias, vamos para a primeira música, Allegro, em Ré menor, para viola de gamba, de Carl Friedrich Abel. Carl foi um compositor alemão da era clássica. Foi um renomado tocador de viola de gamba e compôs importantes obras para esse instrumento. Filho do famoso violinista virtuoso Christian Friedrich Abel, Carl nasceu em Köthen, onde seu pai trabalhou como premier musicus na orquestra da corte de Johann Sebastian Bach. Por recomendação de Bach, o maestro Johann Adolf Reis, ele trabalhou por 9 anos como um músico da Câmara do Rei da Polônia na orquestra da corte de Dresden.
presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira, dia 1º, 2 dias após o resultado do segundo turno, o primeiro pronunciamento após perder a eleição. Bolsonaro leu um discurso curto de 2 minutos em que disse que continuará cumprindo a Constituição. Depois, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que dará início à transição do governo. Em seu pronunciamento, Bolsonaro ressaltou que os manifestantes têm direito a uma legítima indignação, porém não deve usar da mesma metodologia da esquerda. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Bolsonaro não reconheceu explicitamente a vitória de Lula e lembrou que houve uma consolidação da direita no Congresso Nacional e afirmou que superou desafios durante o seu governo e jogou dentro das regras do jogo. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Em breve discurso de menos de 2 minutos, o presidente saiu ao som de gritos dos jornalistas. Após a saída do presidente, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que espera o pedido oficial do PT para começar o processo de transição. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Segundo o blog da Júlia Dualib, do site G1, o nome de Geraldo Alckmin como coordenador da equipe de transição foi definido na manhã de ontem, em uma reunião com Gleice Hoffmann, Aloysio Mercadante e outros integrantes da cúpula petista em um hotel na capital paulista. E agora vamos para a segunda música. Vamos ouvir Sinfonia da Ópera, La Spinalba, os músicos do Tejo. Francisco Antônio de Almeida nasceu em 1702 em Portugal e foi o compositor e organista. Devido às suas origens nobres, ele recebeu de Dom João V uma bolsa para estudar na Itália. Entre 1722 e 1726 estudou em Roma, onde publicou 2 oratórias, O Pêndulo de Davi e La Giudita. Em 9 de julho de 1724, participou numa academia organizada por Pierre-Léon Cassé, que na ocasião lhe desenhou uma caricatura, descrevendo-o na legenda como jovem, mas excelente compositor de concertos e de música sacra, que canta com extremo gosto. Francisco regressou a Portugal em 1726, onde se tornou organista da capital real e patriarcal de Lisboa.
Polícia Rodoviária Federal divulgou um boletim atualizado sobre as interdições nas rodovias federais realizadas pelos caminhoneiros. A ação da categoria iniciou-se após a divulgação do TSE de que Lula venceu as eleições presidenciais. De acordo com o último levantamento realizado no fechamento deste texto, 419 bloqueios foram desfeitos. Na manhã desta terça, durante entrevista coletiva, Marco Antônio Territo de Barros, diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, ressaltou que eventuais multas aos manifestantes serão concedidas assim que as lideranças forem identificadas. Durante esta terça-feira, houveram muitas discussões se o curso da greve era constitucional ou não. Para esclarecer, eu conversei com o bacharel em Direito Emanuel Fernando da Silva, que me explicou essa dúvida. Pois bem, atos democráticos são a partir do momento que você fere um princípio da Constituição Federal. Por mais que as manifestações precisam ser pacíficas, elas têm direito resguardado na Constituição, no artigo 5º e 116, que é o direito de manifestação, direito de reunião, e o artigo 9º, que é o artigo que fala sobre as greves. Porém, você tem que se atentar que esses direitos não são absolutos e não são ilimitados. Porque a partir do momento que você fere um princípio da Constituição Federal, que é o direito de ir e vir, você pratica um ato antidemocrático. Todavia, a Constituição Federal, o Código Penal, não fala de pena de reclusão se você ferir esses princípios basilares da Constituição Federal. Todavia, se você pegar a decisão importante do Alexandre de Moraes, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele recomenda, ele ordena, se a Polícia Federal, Batalhão de Choque, a Guarda Municipal chegar para fazer o desbloqueio e você impedir, aí você está praticando o crime de desobediência, na qual ele arbitrou uma multa de R$100 mil para cada um que impedir o desbloqueio das vias. O ato de ferir um princípio basilar da Constituição Federal é antidemocrata. Ou seja, ali você não está agindo pacificamente igual resguarda a Constituição Federal. Ele também se aprofundou um pouco no conceito de razoabilidade. Para complementar, deve se pautada na razoabilidade, no sentido de evitar o abuso de direito. No caso, consequentemente, afastar a possibilidade de prejuízos de grandes proporções para a sociedade. No caso, caminhões de mercadorias que não chegam em mercados, com remédio em farmácia e afins. Não há dúvidas, portanto, que os movimentos reivindicatórios que está acontecendo no dia de ontem, no dia de hoje, não podem obstar o exercício por parte do restante da sociedade dos demais direitos fundamentais. Ao meu ver, configura-se claramente abusivo o exercício desses direitos que impeçam o livre acesso das demais pessoas. Aqui, por exemplo, o que aconteceu na madrugada de hoje aos aeroportos, às rodovias e hospitais. E, por exemplo, em flagrante desrespeito à liberdade constitucional de locomoção, propriamente dito, o direito de ir e vir, colocando-se em risco, dessa forma, a harmonia, a segurança e a saúde pública, como na presente hipótese. Ainda sobre os bloqueios, o aeroporto de Guarulhos cancelou 25 voos e a Latam Empresas Aéreas informou que o motivo dos cancelamentos dos seus voos foi porque os tripulantes não conseguiram chegar ao aeroporto por motivo de bloqueio das rodovias. Já na noite desta terça-feira, a Associação Paulista de Supermercados lançou uma nota dizendo que alguns estabelecimentos do estado de São Paulo já informaram a falta de alguns itens do setor de frutas, legumes, verduras e do açougue. Fontes nos revelaram que há uma convocação nos grupos de WhatsApp para manifestações nas portas dos quartéis nesta quarta-feira, dia 2 de novembro. E agora vamos para a terceira música, Concerto para Violino em Lá Menor, de Carl Philipp Emanuel Bach. Philipp foi músico, compositor e professor alemão. O segundo filho de Johann Sebastian Bach e Maria Bárbara Bach, tem o seu talento já manifestado na infância, recebendo completa e esmerada educação musical de seu pai, mas inicialmente tencionava dedicar-se profissionalmente ao direito. Ele estudou na Universidade de Leipzig e na Universidade de Frankfurt. Ao terminar o curso, em 1738, foi empregado pelo rei Frederico da Prússia como cravista, para quem trabalharia pelos 30 anos seguintes. Em 1768, sucedeu seu padrinho, George Philipp Telemann,
na posição de cantor de Hohenems de Hamburgo, uma escola latina, bem como se tornou diretor de música municipal, responsável pela música das 5 principais igrejas da cidade e pela ornamentação de cerimônias cívicas, onde permaneceria ativo até a sua morte em 1788. Foi um grande dinamizador do ambiente musical de Hamburgo, também de ligar-se a importantes figuras da literatura e da filosofia, participando de clubes de sociedade e debates. E agora vamos para a terceira notícia, direto de Roma, do site Vatican News. O Papa Francisco recorda as crianças que sofrem na intenção de oração para o mês de novembro, divulgada nesta segunda-feira. Na mensagem de vídeo, o pontífice se dirige às crianças abandonadas que sofrem diariamente de rejeição, miséria, pobreza e todos os tipos de conflitos, sem uma oportunidade real de crescimento, de desenvolvimento e sem ter acesso a direitos básicos. Há milhões de niños y niñas que sufren y viven en condiciones
Há ainda milhões de crianças que sofrem e vivem em condições muito semelhantes à escravidão. Não são números, são seres humanos com um nome, com um rosto, com uma identidade dada por Deus. Segundo o Papa, muitas vezes esquecemos a nossa responsabilidade e fechamos os olhos à exploração dessas crianças que não têm direito de brincar, nem de estudar, nem de sonhar. Elas nem sequer têm o calor de uma família. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica. Cada criança marginalizada, abandonada por sua família, sem escolaridade, sem cuidados médicos, é um grito que se eleva a Deus e acusa o sistema que nós, adultos, construímos. Para contextualizar a mensagem deste mês, basta recordar algumas referências globais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, afirma que 1 bilhão de crianças em todo o mundo vivem na pobreza multidimensional, sem acesso à educação, saúde, moradia, alimentação, saneamento ou água. E estima que 153 milhões de crianças são órfãs. Além disso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou numa carta recente que no final do ano passado, mais de 450 milhões de crianças, 1 a cada 6, viviam em zona de conflito, o número mais elevado em 20 anos. Um recorde de 36,5 milhões de crianças foram deslocadas de seus lares em consequência de conflitos, guerras, violência e outras crises. Para o Santo Padre, uma criança abandonada é culpa nossa. Não podemos continuar permitindo que se sintam sozinhas e abandonadas. Elas precisam receber uma educação e sentir o amor de uma família para saberem que Deus não as esquece. Rezemos para que as crianças que sofrem, as crianças que vivem nas ruas, as vítimas da guerra e os órfãos possam ter acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma família, concluiu Francisco. O Notícias e Músicas volta amanhã. Ouça o podcast no seu agregador de podcast favorito e lembre-se de compartilhar esse podcast com seus amigos. Abraços e fiquem com Deus.